a energia potencial estaria sempre aumentando na fase inflacionária do universo. Isto é, o espaço estaria sempre na sua fase de esticamento. Ora se esticaria mais, ora se esticaria menos, mas não deveria haver uma fase de contração absoluta da mola. No caso da relação gravitacional entre o Sol e os seus planetas, sabe-se que em relação ao Sol, estes últimos passarão, em algum momento, nos pontos de máxima aproximação, ou periélio, e de máximo afastamento, ou afélio. Se o espaço estivesse sempre se esticando ao redor do Sol, o planeta deveria passar no periélio não por contração direta do espaço, e sim por consequência do seu maior esticamento. É isso que nos leva a pensar nas possíveis variações da densidade da massa solar, influenciando a curvatura do espaço. Sendo negativa, a energia potencial tenderia a ser mínima no afélio, pois o espaço se esticaria menos por queda da densidade solar. O espaço relaxaria, neste caso, se acompanhasse a queda na energia potencial. O planeta se afastaria do Sol, devido ao menor esticamento do espaço ao seu redor. A energia potencial tenderia a ser nula no infinito, mas esse infinito não poderia ser alcançado. É que ele equivaleria ao desaparecimento da curvatura do espaço, o que iria ferir o princípio da incerteza. Caso a energia potencial aumentasse, o planeta deveria se aproximar do Sol. Isso seria o esperado, pois o trabalho de esticamento do espaço, ou da mola, seria negativo. Como explicar que a energia potencial pudesse estar estabelecendo os limites máximos de aproximação e de afastamento dos planetas, em relação ao Sol? A resposta seria a capacidade do espaço para gerar inércia de forma independente das massas. Ao fazê-lo, o espaço estaria promovendo alterações na densidade dos corpos celestes, e não necessariamente nas suas massas. Essa interferência oculta do espaço sobre um universo, estático em princípio, poderia explicar o movimento relativo, que se observa no espaço-tempo. Ao ser confundido com o seu próprio mensageiro bidimensional, a luz, agora nivelado nos seus extremos energéticos pela fase de empacotamento a que teria sido submetido, as alterações na densidade das estrelas, por exemplo, não poderiam mais ser registradas pelo observador que utilizasse a radiação eletromagnética que elas emitem. As mudanças transitórias na geometria do espaço, promovidas por essas teóricas variações na densidade das massas, poderia explicar a natureza secundária da força da gravidade. A aceleração secundária dos planetas resultaria do maior ou menor vazio, aberto no espaço pela fase de esticamento. O planeta estaria sempre caindo nesse vazio, em que a gravidade se apresentaria como uma força secundária de restauração. Uma mola menos esticada resultaria no maior afastamento do planeta e numa menor aceleração do mesmo, já que a mola estaria tendendo à sua posição de repouso no infinito. Neste caso, o vazio a ser preenchido no espaço se tornaria menor. Isso aconteceria com planetas menos densos, como é o caso de Saturno. Para fins de melhor compreensão deste modelo teórico, pode-se dizer que o esticamento velado da mola do espaço atuaria como uma espécie de força fictícia de orientação antigravitacional, pois, ao se esticar, o espaço reteria a luz e as informações que ela transporta. No caso da Terra, ela sentiria com retardo as alterações promovidas pelo espaço na densidade da massa solar, não na sua própria massa, sem registro direto, e tenderia a preencher o vazio de forma secundária, dando ensejo ao surgimento da gravidade. Todas as dificuldades que enfrentamos, no modelo atual do Sistema Solar, estariam relacionadas com os nossos pontos de vista. Estes dependem totalmente da radiação cósmica, para serem estruturados.
Ao olhar-se para o céu, à noite, não haveria como se separar a luz e o espaço, ou tratá-los como entidades independentes. O exemplo mais clássico é a conclusão de que o espaço seria curvo nas imediações do Sol, dado obtido pela observação do eclipse de 1919. As estrelas mais distantes tiveram as suas verdadeiras posições desviadas quando, no caminho até a Terra, a sua luz teria passado nas proximidades do Sol, agora encoberto pela Lua. Assim, chegamos a comparar a elasticidade do espaço ao redor do Sol com o de uma tira elástica, que é o mesmo modelo empregado para se descrever o movimento harmônico executado pela luz. Outro dado que mostra a influência do nosso ponto de vista é a atitude de se considerar que o Sol ocuparia a extremidade fixa do conjunto massa-mola, modelo utilizado para se descrever o movimento harmônico, atribuído tanto à luz quanto ao espaço. A Terra, no caso, ocuparia a extremidade livre do conjunto. Com isso, supõe-se que o marco zero do tempo estaria colocado na posição do Sol, a partir do qual se iniciaria a contagem dos 8 minutos necessários para a luz alcançar a Terra. Como a mola seria esticada a partir da extremidade fixa do conjunto, onde o Sol estaria colocado, chega-se à conclusão de que a massa da estrela estaria gerando gravidade diretamente, ao provocar uma curvatura no espaço à sua volta. Isso decorre do achado de que quando a mola do espaço se esticasse, a força apontaria no sentido contrário ao do esticamento, puxando a Terra na direção do Sol. Neste modelo costumamos esquecer que a luz teria ficado retida transitoriamente dentro do cone de luz futuro do Sol, sem nenhum registro direto. Se essa luz não se espalhasse na Terra, em algum momento, não saberíamos que o Sol estaria brilhando a 150 milhões de quilômetros daqui. Por outro lado, quando a luz se espalha na Terra, o Sol é avistado instantaneamente, sem se levar em conta os 8 minutos do seu deslocamento. Isso sugere que o marco zero do tempo teria migrado, de forma virtual, da posição da estrela para nossa própria posição. Por isso, quando fôssemos emitir o nosso ponto de vista, deveríamos assumir a extremidade fixa do conjunto massa-mola e não a sua extremidade livre. Isso seria fundamental para se descrever a gravidade e o verdadeiro sentido da atuação da energia potencial elástica, ferindo seriamente os modelos atualmente aceitos. Os nossos pontos de vista promoveriam uma inversão aparente no sentido da seta do tempo cuja ponta, após a chegada da luz solar, orientar-se-ia de forma continuada para o nosso próprio passado. O instrumento que utilizamos para medir a posição e a velocidade das estrelas e dos planetas é a própria luz que eles emitem ou refletem para o espaço. Por isso, não deveríamos desprezar o movimento harmônico que essa luz executa. A primeira fase desse movimento é negativa, com o incremento da energia potencial elástica. Como a fase requeria a luz, devido à natureza negativa do trabalho de esticamento da mola, a ausência de informações nos diria que a primeira fase estaria virtualmente contida no próprio observador. Isso não significa que, apesar de transitoriamente inacessíveis, as informações não estivessem lá, apesar de tudo. Quando a energia potencial tendesse a ser máxima, a cinética tenderia a ser nula. Essa tendência ficaria suspensa ao infinito, devido à contração complementar do tempo na fase de esticamento. Isto é, o tempo não poderia ser medido diretamente na fase inflacionária, a partir de certos limites da sua contração, mesmo que esse módulo de tempo ainda permanecesse muito distante do zero absoluto. No caso do sistema solar, o máximo esticamento que seria possível para o espaço estabeleceria, portanto, a imobilidade do planeta no ponto de sua máxima aproximação em relação ao Sol.
A energia potencial elástica, por resultar de um trabalho negativo, tal como acontece numa implosão, estaria estabelecendo o limite máximo de aproximação do planeta, impedindo a colisão com a estrela. A contração do tempo, nesta fase, teria outra consequência importante, pelo menos quando se trata do ponto de vista do observador. Trata-se do virtual nivelamento entre os extremos de máxima e de mínima energia da radiação solar. Sem a possibilidade do acesso direto às informações contidas na luz nesta fase, o observador se vê obrigado a esperar que a radiação solar se espalhe na Terra. Isso parece deslocar o marco zero do tempo, que antes estava na posição da estrela, para a sua própria posição. A partir daí, o observador pode fazer suposições sobre o que teria acontecido com a luz antes que ela o alcançasse, embora sem demonstração prática. Ele supõe, por exemplo, que o Sol se comportaria como se fosse um centro pontiforme emissor de ondas circulares concêntricas, que iriam se superpondo ao longo do tempo. Isso resultaria na formação de um cone de luz do futuro para o Sol, o que representaria uma barreira temporal insuperável, colocada entre o observador e a estrela.